Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje nós iremos falar sobre o Estado moderno, a Triforce ou tripartição do Estado moderno. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre as formas de contrato social. Nas aulas que seguem agora, nós iremos falar mais sobre as formas do Estado. Nós falamos sobre o contrato social, que era mais ou menos o porquê de existir um Estado. Agora nós vamos falar sobre a histórica desse Estado e a transformação desse Estado de forma prática. Essa seria a ideia base do que nós vamos falar nessas últimas não, ainda vai ter aula pra cacete, nessas aulas sobre o Estado. Então o que nós vamos falar? Vão ser praticamente umas 5 aulas, eu prevejo que vai estar em torno de 5 aulas, onde nós vamos começar hoje com o Estado absolutista, que com certeza você já tem uma noção muito grande, porque eu falei muito nas aulas anteriores. Depois vamos falar do Estado liberal, que Lênio Streck, ele fala muito, ele dedica muito ao Estado liberal e às características do Estado liberal. Ele faz muita coisa sobre o Estado liberal que ele bota. Inclusive tem coisa que eu não botei aqui, que eu vou botar como introdução a o welfare state, que vai ser no futuro. Botei um pouquinho menos do que ele botou lá no livro, para depois ter que fazer uma introdução sobre características, etc. Só esse Estado liberal aqui eu tenho certeza que vai dar umas 2 aulas. E também é visto como a visão positiva do Estado liberal. Mas existe, conforme o Estado liberal foi crescendo, a visão negativa do Estado, que é o protossocial, o Estado protossocial, que é o começo da implementação do Estado social e o começo do welfare state. Aqui a gente vai ver os liberais e aqui a gente vai ver a teoria marxista. É importante demais você conhecer os dois lados. Já falei para vocês, não só os dois lados, mas conhecer todos os lados possíveis para você chegar a uma conclusão. Tem gente que quando eu começo a falar, vamos estudar um pouquinho de Marx, os caras falam, não, Marx, não sei o quê. Não, para com isso, cara. Você não pode ter preconceito de ler as obras. Como é que você vai entender uma obra se você tem preconceito de ler ela? Fica difícil as coisas, porque a primeira coisa que Karl Marx fez foi o quê? Vamos entender o Estado liberal. Marx não disse, Estado liberal, mano. Pelo contrário, Marx disse, vamos entender o Estado liberal, como é que ele funciona. Então tem que tirar o preconceito de lado, entre muitas coisas aqui, porque hoje em dia o que existe mais é polarização nessa porra. Para você entender o processo, todos os processos e todos os sistemas, você precisa ter uma visão ampla sobre tudo. Não só sobre o seu ponto de visão sobre as coisas, que é a questão da crença. Muitas vezes a crença limita a gente. Aí a gente não consegue ver nada mais do que aquilo que a gente acredita. Seja sistema religioso, seja o ateísmo, seja a ciência, seja marxismo, seja liberalismo. Todos nós temos a tendência de seguirmos uma crença única e não conseguimos ver todos os lados à medida que essa crença se fecha. Por isso que eu achei muito importante que a gente vai entrar em muitos detalhes. Como vocês sabem, aqui o QAB é um lugar de informação e todo lugar de informação tem que ter muita informação sobre todos os lados. Então vamos começar com o Estado absolutista. Como a primeira expressão do Estado moderno, vamos observar que a estratégia de construção da nova formação estatal, alicerçada na ideia de soberania, vai levar à concentração de todos os poderes nas mãos dos monarcas. Obviamente, a gente já falou sobre isso. E que vai originar as chamadas monarquias absolutistas. Eu não vou entrar em muitos detalhes dessa primeira parte, porque isso aqui já foi falado em aulas anteriores. Teve muito a ideia de soberania, ela foi pegada da ideia dos impérios. Quem está estudando comigo a parte do período helenístico lá dos estoicos, vocês vão se lembrar de Alexandre Magno. E mais para frente, vocês vão se lembrar do Império Romano, porque a gente vai falar, quando chegarmos no estoicismo, a fase final do estoicismo, a gente vai falar de um estoicismo romano, que é diferente do estoicismo no período propriamente helenístico. Todos esses impérios levavam em conta uma ideia de soberania, e essa ideia de soberania foi resgatada por esses reis, só que faltava uma coisa, que era um problema: o feudo, porque vocês têm que entender que nem todo feudo eram de pessoas pobres. Existiam feudos de pessoas que tinham exércitos, então não era tão simples assim
assim. Não é à toa que existiam o quê? Os títulos de nobre. Os títulos de nobre era tipo aquele negócio para enganar trouxa. Era a mesma coisa de aquele negócio de mercado de ponto, sabe? Ah, você tem mais pontos aqui, toma essa estrelinha para você, fulano. Tipo esse negócio, aumentando os níveis da pessoa. Ah, você é nível tal, esse aqui tem um nível mais foda do que você. Então isso também eram formas de controle e uma forma de configuração da ordem dos nobres. E eu devo dizer que isso é inteligente pra caralho, mano. Isso daqui. Inclusive lembra muito aquela questão de estratégia de pirâmide. As pirâmides que a gente viu e a gente vê tem essa mesma ideia. A ideia de títulos. Mas não só de lado ruim vive as coisas. Tem um lado bom, que é a questão da organização. Mas enfim, tudo isso era usado. Mas não era o suficiente. Muitas das obras de Maquiavel, que eu já falei pra vocês, eu cansei de falar pra vocês, existia um poder que tinha como sustentar o monarca. E é isso que a gente vai falar. Vamos continuar. Com isso, as monarquias absolutistas se apropriaram dos estados do mesmo modo que o proprietário faz do objeto de sua propriedade. Isso aqui eu acho muito errado do Lênio Streck, ele colocar o Estado no mesmo patamar de uma sociedade privada. Um proprietário com sua propriedade não é a mesma coisa de um Estado com sua propriedade. Isso é uma disparidade que ele coloca aqui de fila da putagem. Surgindo um poder de império como o direito absoluto do rei sobre o Estado. Só que isso não era o suficiente, tá ok? Existiu outra coisa no meio aqui. Por outro lado, com essa postura, os reis constituíam-se como senhores dos estados do mesmo modo que faziam os senhores feudais do medievo, titularizando individualmente a propriedade do Estado. Eles precisaram do poder eclesiástico para ele subir. Não foi tão simples aqui como o Lênio Streck ele tá fazendo parecer, que simplesmente ele chegou e pegou a arma, porque senão ele teria feito isso desde o começo. Esse poder de império público, ele foi se dando de forma, vamos dizer que pequena. À medida que ele conseguia ter mais poder, também ele conseguia manter o controle da informação, e através do controle da informação, se tem o controle da história. E o controle da história, se tem o controle da narrativa. E com o controle da narrativa, você tem o controle da realidade. Então os reis estavam começando a trabalhar com isso. E quem era melhor para se ter o controle da história e o controle da narrativa era quem estava na hype. E quem é que estava na hype? Os eclesiásticos, eles estavam na hype. Então vocês estão entendendo de como o rei, principalmente na época de Roma, Constantino e a maioria dos caras, dos imperadores romanos, no final do império, quando ele estava caindo, decidiram constituir o quê? Qual religião que eles decidiram constituir como religião oficial do império? Então tudo isso vocês precisam entender. Que nenhum monarca, ele faz as coisas porque é bonzinho, mas é simplesmente porque tem alguma coisa ali que pode ajudar ele. A base de sustentação do poder monárquico estava alicerçada na ideia de que o poder dos reis tinha origem divina. Agora vocês estão entendendo? Quem tem o controle da narrativa tem o controle sobre a realidade. Isso é um ponto extremamente interessante porque isso continua. Não é algo que se perdeu nessa época. Essa questão de poder de narrativa existe até hoje. Quem tem o poder da narrativa e tem esse poder de forma de monopólio, ele dita a verdade e ele dita o que é a realidade. Então é por isso que era tão difícil você questionar o poder divino do rei. É isso que vocês precisam entender, cara. Não é tão simples. Se você entender o que era a hype, você precisa entender o que é a hype. Qual era a moda do momento. A moda do momento e o monopólio era o poder eclesiástico. Não é à toa que no livro de Maquiavel, o poder eclesiástico é um poder mais fodido que tem. De todos os poderes lá, ele pode chegar a ganhar até mesmo do poder carismático de um rei. Porque um rei, por mais carismático que ele seja, pode ter um duque ou um barão que não goste dele. Mas só que aqui, nesse caso, quando o poder vem de origem divina, acabou-se, mano. Simplesmente ele pode dizer pro Papa, ai, Papa, aquele barão ali tá questionando minha autoridade, mano. Pode botar ele para se fuder. Simplesmente isso. Ou seja, ele botou em rédea curta a nobreza. A nobreza não podia falar mais um A. Isso aqui foi um passo importantíssimo para o rei. Quando ele se põe como se a sua legitimidade fosse algo divino. Então logo é inquestionável. Você tá louco, mano?
questionar isso daí? Na Idade Média, questionar isso aqui, mano, você tá louco, velho. Eu não sei nem como o Galileu teve coragem de mostrar uma porra de uma obra daquela. Se eu vivesse naquela época e visse o Galileu Galilei, eu ia falar, mano, você é louco, cara. Você tá ficando maluco, biruta, mano. Não, eles vão entender, a igreja vai entender. Você é louco, mano. Ela vai entender porra nenhuma, cara. Essa sua ideia aqui vai destruir as bases dos caras. Tu acha que eles vão deixar? Não, eles vão entender. Tu acha que eles querem entender, velho? Isso daí também é outro problema das pessoas. Elas acham que as outras pessoas querem entender. Aí tentam explicar. Existem pessoas que não querem entender. Elas já têm preconcebido, que é a questão do preconceito, já tem preconcebido as ideias dela. Então elas não vão escutar você. Já tem preconcebido nela o que ela tem que achar. E essa é uma história muito interessante. Galileu Galilei pensou que podia mudar a ideia da igreja. Só que a igreja já estava preconcebido que aquilo ia tirar poder dela. Você acha que ela ia fazer o quê? Cortar e mandar ele se fuder, obviamente. É muita inocência você pensar que eles vão... É muita inocência você pensar que um poder, principalmente um poder político, ele vai querer perder poder. É muita burrice pensar nisso, cara. Só se ele for pressionado mesmo pra ele querer fazer isso. Então o rei seria o representante de Deus na terra, que lhe permitiria desvincular-se de qualquer vínculo limitativo de sua autoridade. Olha só aqui, cara. O rei queria ou não queria isso? Só tinha um problema, que agora ele tinha que seguir estritamente aquilo que a igreja tinha que dizer. Se a igreja dissesse uma coisa, ele ia ter que fazer. Só que na época ele viu, pelo menos a igreja é uma instituição organizada e que eu estou em contato. Mas agora, na questão da nobreza, tem muita gente que eu não tenho tanto contato assim e é muito mais fácil me trair. Então é muito mais fácil eu seguir o quê? A organização da igreja. Querendo ou não, a igreja naquela época tinha aquela ideia de aparência. Aí tinha os valores morais que tinham que seguir. Diferente do povo lá da nobreza, que lá a zoeira era fodida. Então o rei, com certeza na época, deve ter pensado, esse lado aqui é melhor. Todavia, ter claro que o absolutismo não se confunde com tirania, posto que sua limitação se diz como autonomia em face de limites externos, mas gerando limites internos em relação aos valores e crenças da época. O que ele está querendo dizer aqui é basicamente o seguinte: ele não era déspota, não era um governo déspota, mas era um governo que tinha limites dentro da hype, obviamente por causa de que ele fez uma aliança com o poder eclesiástico. Aí ficava meio zoado, porra. Ele, tipo, ter laços com o poder religioso e ficar zoando o poder religioso. Tanto que por exemplo, quando Lutero ele fez as obras dele lá, os reis tiveram que defender a igreja e caçaram Lutero. Só que teve um cara lá, se eu não me engano foi conhecido como o Sábio, um príncipe, que foi e disse, não, pera aí, a gente não vai matar Lutero não, porque eu tô vendo alguma coisa aqui que dá pra se fazer com esse cara aqui. Ele tem umas ideias aqui boas. Segue a igreja, e inclusive eu botei aqui essa última parte, que era muito importante. O quanto a igreja cresceu nessa época. Porque, obviamente, existem interesses. Já que o rei quer uma coisa, ele tem que dar alguma coisa em troca. Por isso que a igreja aceitou. Ah, é, rei? Você quer poder? Então você vai ter que dar poder pra gente também, se quiser. Aí você escolhe, rei. Você quer ficar na mão da nobreza ou quer ficar na nossa mão? E aí, rei? É um jogo de cartas marcadas. Infelizmente, meus caros colegas, política é assim, um jogo de cartas marcadas. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima. Nós vamos começar a falar sobre o Estado liberal. Então até a próxima aí, galera. Valeu.